Abra sua Bíblia comigo, 1 Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Fui escolhido para estar fazendo o encerramento, juntos pelo reino. Passaram diversos pregadores aqui neste lugar, diversos homens e mulheres de Deus, inclusive esse que vos falou, grande amigo, pastor Esdras, mestre. Sobrou um mortal como eu aqui para encerrar. Amém, queridos? Encontraram Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Muito feliz, pessoas da minha família nesse lugar, cunhada Karina, minha sobrinha Nicole, em nome de Jesus. Vieram escutar o tio, o cunhado. Poderia ter outro melhor, né? Mas Deus está aqui, amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 14. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. 15. E dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia. Só até aí. Somos juntos pelo reino. Uma semana de pregação. Acabamos de ler esse título, querido, onde Marcos enfatiza a vida de Cristo. E Jesus, ele conta a Jesus que o reino de Deus foi a principal mensagem de Cristo, enquanto teve entre eles, quando ele esteve aqui na terra. Ele começou o seu ministério falando do reino e terminou falando do reino de Deus. Jesus, em uma das suas parábolas, Jesus comparou o reino de Deus a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achar. O homem da parábola, então, tão feliz em ter encontrado tal tesouro, que vende tudo que tem para comprar aquele campo, para poder desfrutar daquele tesouro. O que eu queria dizer é começar essa pregação, aquilo que Deus colocou no meu coração, é que o reino de Deus tem muito valor para mim e para você. Que o reino de Deus, ele é precioso para mim e para você. Daquilo que Deus lhe propôs no seu coração de entregar para mim e para você essa noite. Não sei se você veio todos os cultos, não sei se você escutou todas as mensagens, mas eu espero que, dentre as mensagens que você escutou durante a semana, eu espero que Deus continue falando com você pelo menos mais um pouquinho hoje. Ele continue a manifestar o seu reino dentro de mim e de você. Porque Lucas 17 diz assim que o reino de Deus, ele não é visível a mim e a você. Lucas 17 vai dizer para mim e para você que o reino de Deus, ele não está ali, não está lá. Lucas chega a dizer que o reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. E muitas das vezes eu e você, como não entendemos, ou muitas das vezes com falta de entendimento, ou falta de explicação até, nós achamos que o reino de Deus, ele é muitas das vezes físico. Muitas das vezes eu e você achamos que o reino de Deus é aquilo que nós enxergamos com os nossos próprios olhos. O reino de Deus, por muitas das vezes, eu e você achamos que é aquilo que nós possamos apalpar, aquilo que nós possamos enxergar, aquilo que nós possamos ver, que nós possamos deslumbrar com a nossa visão. Mas Deus deixou ensinamento para mim e para você, através do Filho dele, Jesus Cristo, que o reino de Deus, ele é invisível. O reino de Deus, ele não está às nossas vistas. O reino de Deus, ele é chegado até a mim, até a você, através desse reino que está encurtido dentro de mim e dentro de você, ao qual essa palavra de Deus que outrora nos convenceu do pecado, outrora que nos convenceu a estarmos aqui hoje, cultuando a Ele. Nós não viemos ver, pastor, mas viemos sim cultuar o Cristo, o Salvador da nossa vida, da nossa alma, aquele que se entregou por mim e por você naquela cruz do Calvário. Esse mesmo Jesus Cristo, quando ele veio a esse reino, quando ele começou a andar, quando ele começou a chamar os irmãos para uma obra, ele começou a pregar sobre o reino de Deus.
Ele começou a dizer a eles, começou a ensinar a eles, que o reino de Deus partia de um princípio, querido, aleluias, que eles não estavam trancados. O reino de Deus não estava ali trancado a uma pessoa, estava trancado a uma instituição. O reino de Deus podia ser expandido através de cada um de nós. O reino de Deus podia ser expandido se eu e você nos colocássemos segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Aleluia. E esse reino revelado por Jesus vai ser manifestado em nós, através da nossa comunhão com Ele, através da nossa busca diária com Ele, através do nosso trabalho, através do todo nós estudamos. Muitas das vezes eu e você, por servirmos a Deus e não temos entendimento completo que o reino de Deus não é aquilo que nós possamos ver. Passamos algum tempo e alguns anos pensando que o reino de Deus era isso, era aquilo. E Deus vem quebrando alguns paradigmas das nossas vidas. Vem quebrando alguns paradigmas onde nós outrora acreditamos nessas coisas. Mas Deus disse assim: não, isso está muito mais simples do que isso. O reino de Deus está tão encurtido dentro de você, dentro de mim, através do Espírito Santo de Deus, que eu e você, querido, quando nós entregamos algo para aquela pessoa que está lá fora, que não conhece a Jesus Cristo, quando Deus diz assim: tive fome e não me desse de beber, tive frio e não me desse de vestir, sabe o que Ele está dizendo? Que o reino de Deus é aquele que entrega uma coberta para quem está precisando de uma coberta. O reino de Deus é chegado para aquela pessoa que está precisando de um alimento e não tem naquele momento. O reino de Deus é chegado para aquela pessoa que está desviada no meio das drogas lá fora. O reino de Deus é chegado a essa pessoa através de mim e de você. O reino de Deus não é chegado através de uma instituição. O reino de Deus não é chegado às pessoas que necessitam do reino de Deus, que necessitam da palavra do Senhor, que necessitam do perdão de Deus, através de uma placa de uma igreja. Não, o reino de Deus precisa de mim e de você, para que o evangelho possa avançar. E muitas das vezes eu e você colocamos nossas cargas nos pastores, colocamos as nossas cargas na igreja, porque nós pensamos assim: quando nós estamos sentados, quando nós somos participantes, somos ouvintes, não participantes. Nós falamos: isso é obrigação do pastor, isso é obrigação do evangelista, isso é obrigação de A, isso é obrigação de B, mas não. Essa obrigação é minha e tua quando o reino de Deus chegar até a mim e a você. E eu queria te fazer essa pergunta: o reino de Deus chegou até você essa noite? O reino de Deus tem chegado até você durante a sua caminhada cristã? Porque talvez você diga: ah, pastor, como eu vou saber que o reino de Deus chegou até mim? Como eu vou saber que o reino de Deus está sendo manifestado através da minha vida? É muito simples, meu irmão, você vê isso. É só você olhar a sua caminhada, como você era antes, como você está hoje. É como você começar a olhar agora, quando você não tinha Cristo, agora você tem Ele. É você começar a observar agora como você está andando na sua intimidade com Ele, como você estava antes. É como você é com o seu irmão, ou como você era antes. É como você era bruto, agora como você é sensível à voz do Senhor. Porque quando o reino de Deus chega a mim e chega a você, meu amado, nós devemos não somente partilhar aquilo que Deus nos colocou no nosso coração, mas nós devemos também compreender aquele que está andando conosco. Nós devemos compreender as falhas daquele que está caminhando conosco, porque a Bíblia diz: quando um estiver fraco, o outro levante. É melhor ser dois do que um. Muitas das vezes o reino de Deus dentro de mim, dentro de você, é a nossa conversão para aqueles que estão observando eu e você. O reino de Deus para mim, para você, quando as pessoas olham para mim e olham para você, ela vê uma diferença, uma transformação de Deus. Porque as pessoas estão lá fora, se elas não vêem transformação em mim e você, se elas não vêem mudança de vida em mim e você, como elas vão mudar lá fora? Como elas vão perceber que existe um reino? Como elas vão perceber que existe um Deus que lidera a minha vida e a sua? Porque nada mais é que Cristo é o nosso rei, nós somos os súditos dele. Cristo
sobre a minha vida e sobre a tua vida. E se Cristo está reinando sobre a minha vida, está reinando sobre a tua vida, nós devemos andar em novidade de vida e diferença, em mudança de transformação, querido. Nós devemos mudar em atitudes de falar, de pensar. Essa é a mudança que Cristo queria mostrar para os apóstolos. Essa é a mudança que Cristo, quando começou a pregar o Evangelho, a Bíblia diz que Ele começou a caminhar e começou a chamar os discípulos. E sabe qual foi o que aconteceu quando Ele começou a chamar a primeira leva? Chama 4. E os 4 deixam tudo aquilo que estavam fazendo. Simão, Tiago, um deles, André. Eles deixam aquilo que eles estão fazendo e começam a seguir Jesus Cristo agora. Sabe o que eu vejo? Quando o reino de Deus chega àquela pessoa, chega aquele... O propósito do Senhor chega aquele momento na minha vida, na sua vida, nós deixamos aquilo que nós estamos fazendo e começamos a olhar para Cristo agora. Nós começamos a deixar aquilo que outra hora nos trazia, nos chamava a nossa atenção, aquilo que nós fazíamos. E começamos agora a se voltar ao Senhor, o Eterno. Aquele que propôs para mim e para você uma caminhada. Aquele que propôs para mim e para você que tem um reino. Aquele que propôs para mim e para você que Ele quer governar a minha e a tua vida. Aquele que propôs para mim e para você, se você entregar a sua vida para esse reino, Ele vai transformar ela. Mas nós sabemos que o reino, querido, as pessoas só se submetem ao reino quando ela quer ser participante desse reino. Queremos participar desse reino ou não? Cabe a mim e a você, queremos participar, porque a Bíblia nos diz que Ele deu um livre arbítrio para mim e para você. Deus não pega eu e você e colocamos dentro do reino dele e fala assim: você vai me servir agora. Não. Deus deixa eu e você à vontade para saber se eu e você realmente queremos seguir esse reino, para se verdadeiramente eu e você estamos preparados para ser governado por Ele. Ser governado por Ele não é ter mais as minhas mesmas vontades, não é querer fazer do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer. Sabe por quê, amado? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele colocou uma lei para mim e para você seguir, mas disse assim: aquele que me ama cumpre o que está escrito, aquele que me ama faz a minha vontade. Ora, se eu agora sou participante de um reino onde Jesus, Cristo Deus, governa a minha vida, porque está sobressaindo a minha vontade e não mais a dele. É até uma ironia. Se agora eu sou governado pelo Espírito Santo de Deus, se eu sou governado por Deus, porque as minhas vontades estão além das suas? Por que para algumas coisas eu consulto a Deus e para outras não? Ou é quem governa a minha vida? É Deus? Ou sou eu mesmo, sou o próprio governante dela? Aleluia. Quem é o meu governo? Quem é o teu governo essa noite? Quem é o nosso governo de vida quando nós aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Porque é tão difícil para mim e para você crer nesse governo de Jesus Cristo. Nós professamos a Cristo, clamamos a Ele, vemos ao culto, nos rendemos a Ele e choramos diante da Sua presença. Porque na maior dificuldade que eu e você estamos enfrentando, na maior dificuldade que eu e você estamos vivendo, numa realidade ao qual eu e você não acreditamos, ou numa realidade no qual eu e você não queremos viver, e nós viemos aqui na frente chorando. Talvez você que esteja sensível a chorar, talvez o seu coração nem seja mais tão sensível, já tenha se tornado pedra, e não tenha mais sentido a presença de Deus. A presença de Deus, meu amado, eu quero que você saiba que não é o outro que atrai ela, é você e Deus. É você que atrai a presença dEle. Se o seu coração está duro, é difícil a presença do Deus reinar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Se o meu coração e os meus ouvidos estiverem sensíveis à sua voz, eu vou me derramar diante da sua presença. E quando acontece isso, nós nos derramamos diante da sua presença, quando nós se prostramos a Ele, e nós choramos ali diante dEle, confessamos ali aquilo que nós estamos passando, confessamos os nossos pecados, a nossa má conduta,
Confessamos a Ele aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando, uma realidade ao qual eu e você não queríamos estar vivendo naquele momento, naquela hora, naquela circunstância. E falamos assim: o Senhor é meu Deus. Mas você, diante dessa circunstância, coloca perante isso, perante esse rei, perante esse governador que está reinando sobre a sua vida. Coloca tudo isso perante a Ele e não crê nele. Porque eu e você temos tanta dificuldade de crer nesse Espírito que governa a minha e a tua vida. Porque Ele disse assim: antes de vós me pedir ou pensar, eu já o conheço. Eu já sei o que vós estão precisando. Eu já sei o que você está necessitando. Eu já sei o que você está passando. Eu só quero simplesmente que você entregue aqui no seu problema, o que você está passando ao meu reino, que eu vou governar ele. E se eu governar você, governar esses problemas, eles vão sair da sua frente, porque eu sou rei. Tudo se submete ao rei, meu amado, aleluia. Mas por que eu e você temos tanta dificuldade de crer nisso? Por que eu e você temos tanta dificuldade de crer no rei, que nós, quando estamos aqui, dizemos que o amamos e que o adoramos? Muitas das vezes eu e você estamos fazendo que nem os fariseus, adorando simplesmente com nossos lábios, simplesmente com a nossa boca, mas o nosso coração está longe dele. E Deus quer dizer algo para mim e para você essa noite. Ele quer ser o teu rei hoje. Não somente hoje, Ele quer ser o teu rei da sua vida. Ele quer governar a sua vida, Ele quer governar os seus negócios, Ele quer governar as tuas finanças. Oh, aleluia. Mas para que Deus possa governar isso na minha e na tua vida, nós devemos entregar a Ele. Ele deve ser senhorio da minha e da tua vida hoje. O senhorio meu e da tua vida não é o pastor. Nenhum pastor, de nenhuma igreja. O senhorio da minha e da tua vida é o pastor dos pastores. Ele é o senhorio, Ele que pode mudar a minha e a tua vida de um dia para a noite. Ele que pode mudar a minha e a tua vida. Ele que pode mudar a minha circunstância e a tua circunstância. A situação ao qual você está vivendo hoje, ao qual você não acredita, Ele pode mudar lá hoje. Eu vim durante esses dias, e o pastor Oswaldo estava aqui, ele entregou algo de Deus para mim, que a gente começa a olhar as nossas circunstâncias, aquilo que nós estamos vivendo, a limitação que nós temos, e falamos: é só Deus para mudar. Mas eu disse que Ele ia mudar. Sabe por que eu creio na palavra, irmão? Porque toda vez que vem essas dúvidas sobre o meu coração, eu lembro de José. Quando os irmãos dele venderam, ele estava dentro de um calabouço. Quando ele foi jogado dentro de um calabouço, tido como morto para o seu pai. Naquele momento que ele estava no fundo do poço, que a sua família tinha o abandonado, ele tinha perdido tudo naquele momento. Tinha perdido família, tinha perdido irmão, tinha perdido pai, tinha perdido tudo. Ele não tinha mais esperança. Para ele tinha se acabado o seu mundo. A Bíblia diz que ali ele foi vendido. Foi levado pelos mercadores. Foi vendido a Faraó. Eu e você conhecemos a história, não é essa história que eu quero contar hoje. Mas toda vez que eu recebo uma palavra que aos meus olhos parece ser impossível, eu lembro de José do Egito. Aleluia. Porque nós sabemos porque nós lemos a história, mas se nós estivéssemos vivendo aquele momento que aquele homem estava passando, como que ele iria acreditar, como que ele iria naquele momento que ele estava vivendo, seria o governador do Egito? Como ele poderia imaginar se ele um dia poderia ser o governador do Egito, mandar em tudo? Aos seus olhos, às suas circunstâncias, aquilo que ele estava vivendo, não tinha como mudar. A esperança tinha acabado. Talvez você chegou aqui hoje do mesmo jeito, ou talvez você participou essa semana do mesmo jeito. A minha circunstância, o que eu estou vivendo, eu não consigo enxergar nada além de um palmo à minha frente.
O que eu estou vivendo na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha vida financeira, pastor, não tem como ser mudada. Não tem como ser transformada aos meus olhos. Eu quero dizer para você essa noite que tem como sim, se você entregar a sua vida ao senhorio de Deus. Você tem que entregar a sua vida ao senhorio de Deus. Você tem que confiar que o reino de Deus é maior do que essas coisas. Você tem que confiar que o reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. E quem disse, quem faz eu e você acreditarmos nisso é o Espírito Santo que está aqui dentro, irmão. É Ele que faz com que eu e você venhamos caminhar. É Ele que faz com que eu e você caminhemos todos os dias. É Ele que faz com que eu e você permanecemos ainda de pé. Você acha que é por causa da minha força, da tua força? Você acha que os problemas que nós passamos dentro da nossa casa, no dia a dia, nos livramentos que Deus nos dá, na rua, assalto, acidente, nós acordarmos todos os dias, viver uma realidade totalmente diferente daquele que nós estamos professando? Você acha que se não fosse o Espírito Santo dentro de mim e de você, nós estaríamos ainda aqui? Nós estaríamos ainda clamando a esse Deus? Nós estaríamos caminhando ainda com Ele? Talvez alguns 10, 30, 20 anos, eu não sei. Se não fosse o Espírito Santo dentro de mim e de você que nos movesse a isso. Se o Espírito Santo move dentro de mim e de você, querido. Se outrora a palavra convenceu você no pecado, você aceitou Cristo. Você aceitou não, mas você quis viver esse evangelho com Cristo. Porque a Bíblia diz que Cristo nos escolheu primeiro. Se você escolheu, você optou por isso, porque outrora a palavra de Deus, o Espírito Santo te convenceu daquilo. Ele sabe que quando Ele convenceu em você, quando você descemos as águas, nós falamos, não, agora eu quero servir aqui. Sabe o que Ele estava dizendo? Você tem parte comigo no reino de Deus. Sabe naquela hora que você aceitou a Cristo, desceu as águas, que para você ali parecia uma simbologia normal, mas sabe o que Deus estava marcando em você? Ele estava dizendo, você faz parte do reino comigo dos céus. Você faz parte comigo do reino que eu vou governar a sua vida. Você faz parte do meu exército. Eu quero que você esteja no meu exército. É isso que Deus estava dizendo para mim e para você. É isso que Deus estava colocando no meu coração. A palavra impactou o meu e o teu coração. Não foi a palavra do pastor, não foi a palavra do ser humano. Porque a Bíblia diz que nós somos nada, nós somos falhos. Mas o Espírito Santo entrou no meu e no teu coração e nos convenceu do pecado. O Espírito Santo entrou em mim e em você. O Espírito Santo fez você vir até a frente, confessar o nome dEle e seguir a Ele. E Deus ainda diz mais para mim e para você. Ele não tem prazer naquele que recua. Ele não tem prazer naquele que quer voltar atrás. Sabe por quê? Foi um alto preço que Deus pagou por mim e por você naquela cruz. Foi um alto preço que Ele pagou por mim e por você, para que você possamos desistir. Oh, aleluia. O salmista no Salmo 8 diz assim, que tudo estava correto no início. Deus tinha comunhão com o homem, o ser humano se relacionava bem entre si, com a natureza. O problema é que o homem não se contentou com o poder que recebeu e quis ser o próprio rei. Rebelou-se contra o Criador, trazendo desordem às coisas criadas. Depois do pecado, as coisas não estavam mais em harmonia. Irmãos começaram a matar irmãos uns aos outros. A maldade começou a entrar no coração do ser humano. Contudo, o plano do rei, o plano do governo do rei, foi nunca desistir de mim e de você. Mesmo após o homem ter se corrompido, o plano dele nunca desistiu. Ele nunca voltou atrás no seu plano. Eu e você, até por algumas horas, por alguns momentos, eu e você tenhamos desistido desse reino. Tenhamos desistido de ser guiado por esse rei, de ser conduzido agora por esse governo. Por algum momento eu e você andamos errante nisso. Só que Deus disse para mim e para você que Ele jamais perdeu esse princípio. O governo dele sempre permaneceu em querer governar a minha e a tua vida. Mas pela maldade do meu e do teu coração, nós queremos governar nós mesmos. Nós queremos ser mestres de nós mesmos. É o que Tiago diz.
O amor de muitos estão tão esfriando ultimamente, que muitos se fazem mestre para si mesmos e querem caminhar segundo a sua própria vontade, mas não segundo o governo de Deus. Nós nos achamos tão autossuficientes, precisamos mais de pastor. Nós nos achamos tão mais intelectual, tão mais sabido, tão mais cheio das coisas, tão cheio de informações nós temos agora, tanta informação, tantas informações que é chegada até a mim e a você, que nós agora não queremos mais se submeter a um reino, não queremos mais ser governado por ninguém, não queremos ser governado por homem, muito menos por Deus. Nós agora, eu e você, queremos ser o nosso próprio rei. E é isso que Deus está dizendo, quando eu e você declaramos que nós queremos conduzir a nossa própria vida, começa as coisas a andar, não conforme a vontade de Deus, mas conforme a minha e a tua vontade. E a minha e a tua vontade, por eu e você sermos mal, ela vai ser mal. Ela não vai andar em conformidade ao reino de Deus. Ela não vai andar em conformidade mais segundo a vontade do Pai. Porque agora você não está sendo mais conduzido pelo Pai, você está sendo conduzido por você mesmo. E quando eu e você somos conduzidos para a nossa própria vontade, nós pagamos o preço por isso. Só que a coisa mais linda e mais bonita nesse evangelho é quando eu e você escolhemos pagar o preço por isso. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu estou te observando, você saiu debaixo da minha sombra, mas eu ainda estou te esperando voltar. Aleluia. Eu ainda quero conduzir a tua vida. Você pode sair da minha presença, você pode ir lá, eu estou te observando, mas eu ainda quero governar a tua vida. Sabe quando o filho pródigo disse para o pai: pai, eu quero a minha herança, eu quero gastar toda ela. Eu creio que naquele momento o pai se entristeceu demais. O pai ficou triste, está precisando acordar todos os dias. O filho falando para o pai: eu quero sair de casa, eu quero tudo que me pertence, eu quero a minha herança. E a herança o filho só pode ter quando o pai morre. E o filho pedindo a herança para o pai, querendo conhecer o mundo, querendo sair das asas do pai, querendo sair da vontade do pai. E o pai todos os dias, o café da manhã, ceando com o filho, tomando café com o filho clamando a ele: eu quero ir embora, me dá tudo que eu tenho, eu quero conhecer outras coisas. E eu creio que o pai, não contente, chorando todos os dias, acordando, vendo o filho, a vontade do filho. A vontade do pai era: você não vai sair daqui. Mas o pai é misericordioso, o pai, ele é bondoso. O pai fala assim: é contra a minha vontade, mas aqui está a tua herança, vai. Mas mesmo você indo, você sabe que você ainda tem um pai. Mesmo você indo longe da minha presença, mesmo você querendo conhecer outras coisas, saiba de uma coisa: você ainda tem um pai. E se você quer ser regido pelo seu pai, vem que eu ainda estou te esperando. Sabe como eu vejo isso? Porque o pai, a Bíblia diz que quando o filho pega as suas coisas e vai conhecer o mundo, vai gastar com as meretrizes, vai ali se prostituir, vai conhecer o mundão lá fora. Sabe o que o pai faz todos os dias? A Bíblia diz, querido, que o pai sai à sua varanda, sai à sua casa todo dia no final da tarde. Ele sai, ele senta e começa a olhar para o horizonte. O pai senta todos os dias, ele faz o mesmo processo, ele senta e olha para o horizonte. Sabe o que é isso? O pai estava esperando o filho voltar. Ele sabia que a um momento ia chegar e o filho iria voltar para a sua presença. O pai nunca deixou de querer governar o filho. Deus é a mesma coisa comigo e com você. Ele nunca vai querer deixar de governar a minha e a tua vida, mas por displicência minha e tua, por maldade no nosso coração, porque nós somos mal mesmo. Porque eu e você queremos andar segundo as nossas próprias vontades, nossos próprios querer, não o querer de Deus. Porque é fácil eu e você chegarmos aqui, louvarmos a Deus, dizer que Deus é Senhor, mas Deus não reina na nossa vida. Deus não reina a minha e a tua vida. Essa é a simples realidade minha e tua. Essa é a simples realidade do povo evangélico, do povo cristão que nós estamos vivendo hoje. Povos que estão se fazendo mestre para si mesmo. Aí eu te pergunto: como é que Deus pode governar uma vida que quer ser governada segundo ela mesma, se ela é o próprio governo da vida dela? Como podemos ir bem se nós mesmos governamos a nossa própria vida? A Bíblia diz que Ele é bom. O negócio desse termo falar que Deus é bom, eu queria que tivesse assim: Deus é, vários pontinhos.
Porque Ele não é só bom. Quando você diz Deus é bom, você está limitando. Deus é bom. Ele não é bom, Ele é bom, maravilhoso. Aleluia. Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Ele é tudo o que Ele quiser ser. E quando nós deixamos um Deus onde nós não entregamos toda a nossa vida para Ele governar, irmão, é difícil Deus transformar a minha e a tua vida. É difícil 2 vezes por semana eu e você virmos até o culto e querer que Deus transforme a nossa história. É difícil aí você virmos até o culto quando passar do horário nós reclamarmos. É difícil aí você que não oramos durante a nossa semana, porque o culto que eu e você entregamos a Deus aqui é a extensão da nossa casa, ou deveria ser a extensão da nossa casa. Porque as pessoas quando vão ao encontro, não sei quem é que vai aqui ao encontro, as pessoas ficam 3 dias naquele retiro e sentem verdadeiramente a presença de Deus ali. Porque você acha que ela sente a verdadeira presença de Deus? Deus se manifesta naquele lugar. Porque você escolheu 3 dias para entregar ao Senhor. Você escolheu 3 dias para separar desse mundo pecaminoso, para entregar ao Deus. E quando eu e você saímos desse mundo pecaminoso, saímos da realidade, dessa internet, saímos de tudo que nos convence, tudo que nos faz nos afastar de Deus, Deus desce com a sua graça. E quando nós viemos no encontro, as pessoas veem a diferença realmente. As pessoas, você sente a maravilha, a graça de Deus na sua vida. Mas por que ela não permanece? Por que ela não permanece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e assim vai? Por que ela acaba? Porque as adversidades da vida vêm e pegam você de novo. A sua rotina ela volta. A promiscuidade minha e tua, a falta de oração minha e tua, ela volta. A preguiça de buscar o Senhor, ela volta também. A atenção que eu e você demos a Deus naqueles 3 dias, nós não damos mais durante a semana. A atenção que você demos 3 dias lá naquele outro, nós damos o devocional que Deus merece. Nós não respeitamos mais a vontade de Deus, agora é a nossa vontade. É engraçado quando nós queremos satisfazer o nosso coração, aí nós pedimos a Deus. E quando Deus fala para mim, entrega um coração sincero, a gente não entrega. Aleluia. E Deus está dizendo para mim e para você, eu quero ser teu rei. Eu quero que você participe do meu reinado, mas para você participar do meu reinado, eu preciso governar a tua vida. Para você participar do meu reinado, eu preciso governar a tua vida. Oh, aleluia. Eu não consigo governar a vida, querido, de pessoas que não querem participar do meu reinado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus começou a pregar. Este rei viria para colocar as coisas em seus devidos lugares. Este rei é o Senhor Jesus. E com a sua chegada, o governo de Deus chegou mais próximo de nós. Deus colocaria no lugar, Deus colocaria nos eixos a harmonia que havia no Gênesis capítulo 1, versículo 2. Alguém poderia perguntar, mas Jesus tinha autoridade para fazer isso? Ele tinha, querido, autoridade para fazer isso, porque ele era maior do que a lei. Ele era a lei, o verbo se tornou carne e andou entre mim e você. Andou entre nós, ele podia fazer tudo. A Bíblia diz que quando ele começa a pregar, quando ele começa a falar sobre o reino, a natureza teve que obedecê-lo. Ele mandava a ventania parar. Ele começou a curar, o mundo espiritual foi transformado, foi mudado com a sua presença. As curas começaram a ser manifestas através da sua vida. A vontade de Deus prevaleceu naquele momento. O mundo espiritual mudou, as pessoas foram curadas, demônios foram expulsos pela vontade de Deus, pelo poder de Deus, porque o reino estava pleno sobre a vida dele, estava pleno. Era o reino de Deus, estava ali plenamente com ele. Não estava dentro das sinagogas, não, estava com ele.
A presença do Pai era real em sua vida. E através disso, querido, Jesus nos ensina que o reino de Deus está no meu coração e no meu coração e na minha mente e no teu coração essa noite. O reino de Deus, ele está tanto no meu coração, na nossa mente, quando nós entendemos que o reino de Deus, ele não é mais entendido como visão. Entendemos que a vontade de Deus plena dentro de nós é aquilo que nós fazemos ao próximo. Isso é o reino de Deus. É quando você leva essa palavra àqueles que ainda não conhecem. Isso é reino de Deus. Era isso que Deus estava mostrando para os discípulos. Olha, o reino de Deus não é isso que vocês estão esperando. Não é esse Messias que vocês estão esperando. Não é esse reinado que vai vir contra os romanos. Não é esse. O reino de Deus é a diferença que você vai fazer na terra, na sua caminhada. É a mudança de vida, a sua conduta cristã, a sua conduta moral, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Isso é o reino de Deus. As pessoas que estão lá fora precisam ver isso em mim e você. As pessoas precisam observar isso em mim e você. Porque o reino que eu e você conhecemos, que é esse reino mundano, esse está corrompido. Esse reino que eu e você conhecemos, que governa a nossa vida, governador, presidente, esse já se corrompeu, esse já está corrompido. Só que tem um reino mais excelente do que esse. Tem um reino mais excelente. Somos eu e você, somos o exército de Cristo. É o reino, somos eu e você, está aqui dentro. A mudança desse país vai vir através de mim e de você. Não vai vir através desse governo corrupto, não. É através de mim e de você. Eu e você somos o reino. E o reino dentro de mim e de você é honestidade, é paz, é mudança de vida, é transformação. Não é esse que é falado aí fora, que vai fazer isso ou vai fazer aquilo e não faz. O reino de Deus é aquilo que é falado, é cumprido. O reino de Deus não é aquilo que você fala e faz curva. Nossa palavra não faz curva, ou não deveria fazer. Somos cristãos, irmãos, as pessoas estão observando eu e você. Se eu e você somos igual àqueles que estão lá fora, o reino de Deus não está dentro de mim nem dentro de você. Se nós somos os mesmos lá fora, igual a eles, o reino de Deus não está aqui dentro. Ainda não é chegado o reino de Deus a mim e a você. O Espírito de Deus ainda não governa a minha e a tua vida. E algo precisa ser transformado e mudado na minha e na tua vida. Se é esse reino que nós queremos, se é esse lugar que nós queremos morar, que é com Cristo, o nosso reino precisa avançar. Estou terminando, querido. Aleluia. E nós sabemos que o reino de Deus, quando ele é chegado, todos observam. Porque o reino de Deus, quando ele é chegado, ele é levado. A palavra, aqueles que não conhecem, tira aquele que está na rua, traz, Deus limpa ele, leva para casa de recuperação, Deus transforma, alimenta aquele que está sem alimento, dá roupa àquele que não tem roupa, sacia aquele que está com fome. Você percebe visualmente quando o reino de Deus acontece. Isso é o reino de Deus visual. É quando a palavra de Deus ela vai expandindo e o reino de Deus vai avançando. E essas pessoas vão sendo transformadas e vão sendo mudadas para o reino de Deus. Elas começam a conhecer o que é ser governada por Deus. Ela começa a entender o que é o governo de Deus na vida delas. Não é um governo onde eu e você queremos se auto-intitular, querido, governantes de nós mesmos, não. Mas é quando nós entregamos a nossa vida para Ele governar a minha e a tua vida hoje. Não é amanhã, é hoje. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu e você precisamos desejar isso no nosso coração. Jesus disse assim, que o reino de Deus chegou mais perto. Ora, se chegou mais perto, já está subentendido que não é chegado à sua plenitude. Mesmo que já vivemos sinais gloriosos do reino entre nós, ainda não vivemos a sua perfeição. Esse reino ainda está sendo completado e instaurado na terra.
Esse reino ainda está sendo implantado na minha e na tua vida. Esse reino ainda está sendo pregado, será pregado nos 4 cantos do mundo, querido. E o reino de Deus, ele está sendo avançado, ele está avançando, para que a sua plenitude possa se completar, para que a sua plenitude possa reinar sobre as nossas vidas, para que a plenitude de Deus possa vir. Lucas 19:11 diz assim: em certa ocasião, quando ia para Jerusalém, Jesus contou uma parábola para os seus discípulos, porque eles pensavam que o reino de Deus se manifestaria em uma plenitude imediata. Daí Jesus falou sobre um homem nobre, que foi a uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Antes de sair, ele chama seus servos e lhe dá 10 minas para que negociem, 10 moedas de ouro. A parábola fala sobre homens que não queriam que este nobre reinasse. Cristo contou uma parábola para os discípulos. A parábola fala sobre homens que não queriam que esse nobre reinasse. Essa parábola, ela tem um paralelo com a história que sucedeu na época de Herodes, o Grande. Para que vocês entendam. Depois que morreu Herodes, seu reino foi dividido em 3. E seus descendentes já eram deles esse reino por herança. Mas precisava ser sancionado por Roma. Ou seja, Roma teria que decretar, teria que sancionar em lei que aquele reino era deles, seriam divididos. Daí um deles, Arquelau, a quem foi deixada a Judéia, foi até Roma reclamar seu direito. Os judeus mandaram uma comitiva depois dele a Roma para dizer: não queria ele como rei. Quem ouviu Jesus contando essa parábola, essa história, deve ter se lembrado que o incorrente, o incidente, Jesus era um homem nobre da história, que tem direito de governar, e só vai voltar um dia coroado, acompanhado por milhares de seus súditos. Essa é a diferença de Jesus e Herodes. Roma permitiu que ele reinasse, mas ele tirou o seu título de rei. Aleluia. Cristo está dizendo ali, querido, que Jesus é o meu e é o teu rei, e um dia ele vai voltar. A Bíblia está fazendo tipo um paralelo ali. Cristo estava mostrando para um paralelo que um dia faz uma promessa a ele que ele vai voltar, que ele vai voltar a reinar na minha e na tua vida. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo se ascendeu aos céus, ele disse e fez uma promessa para mim e para você que ele iria voltar. Ele fez uma promessa para mim e para você que eu e você não ficaríamos mais órfãos, mas sim que o Espírito Santo de Deus ele iria deixar para nos ajudar. O Consolador estaria comigo e com você. E Deus faz uma promessa para mim e para você, dizendo sobre um reino, falando sobre o reino para mim e para você. Deus faz uma promessa para mim e para você, dizendo que o Salvador da minha e da tua vida, ele vai voltar um dia, para que ele possa reinar sobre mim e sobre você. E nós muitas das vezes temos essa dificuldade de entendermos isso. Temos essa dificuldade, pastor Ezra, de entender que o Cristo, esse que morreu, que nos prometeu, ele não vai mais voltar. Mesmo aí você professando isso, mesmo aí você dizendo isso, mesmo ele nos prometendo, as coisas acontecendo, parece que muitas das vezes quando olha o povo de Deus, quando olha as pessoas, parece que ao mesmo tempo que elas estão aqui, elas não acreditam que esse Deus vai voltar. Elas não acreditam que esse Cristo vai voltar a reinar sobre mim e sobre você. Mas ora, se eu e você pensarmos assim, se eu e você imaginarmos assim, o que nós estamos fazendo aqui dentro? O que é isso que eu e você estamos vendo, essa mudança agora, quando um se converte ao Senhor? Que reino é esse que eu e você estamos vendo, de transformação, de mudança de vida, de cura, de milagres? Se aquele que nos prometeu outra hora disse que iria voltar para reinar sobre as nossas vidas, porque as nossas ansiedades, aquilo que nos assola, aquilo que nos inquieta, pode ser maior do que aquele que fez a promessa para mim e para você. Aleluia. Eu estava lendo esse dia que um certo homem, num livro que o título diz assim: Deus vai voltar. Ele conta uma história do Titanic. Um americano, se eu não me engano, chamado Laudek.
Ele vai com a sua equipe buscar algo do Titanic. E a história diz que tem mais de 2.000 quilômetros, não sei quantos 2.000 quilômetros, não, mas uma distância muito profunda, ali naquele oceano. Ele disse que tem que colocar robô para buscar o Titanic ali. A história diz que esse homem, ele encontra diversos pertences daquele navio, joias, ouros. Mas uma coisa chama a atenção daquele homem, ele encontra um casco grande. A história diz que o robô pega aquele casco, ele começa a erguer aquele casco, começa a subir para a superfície. E quando é chegado na superfície lá em cima, a história diz que vem um vento impetuoso, o vento balança e as cordas quebram. E aquele pedaço de casco de 2.000 quilos, ela começa a afundar de novo e desce. Aquele casco de 2.000 quilos, ela volta para o fundo do mar. Ou seja, o oceano trazendo de volta aquilo que estava no fundo. Mas aquele homem não se deu por vencido, não se deu por contente. Ele disse assim, ele fez uma promessa: esse casco voltou, mas eu vou voltar para buscá-lo. E ele pega, ele escreve um pedaço de aço. Ele vai e desce de novo com o robô e coloca naquele pedaço de casco. Ele coloca aquilo lá e diz assim: eu voltarei. E ele prega aquilo lá. E ele diz que passado um tempo, 2 anos depois, ele diz que 2 anos depois volta com a sua equipe de novo e resgata aquilo que estava lá embaixo. Ou seja, quando eu vejo esse paralelo, eu vejo assim que Cristo fez uma promessa para mim e para você. Ele diz assim: eu vou, mas eu vou voltar para vos resgatar desse reinado corrompido. Eu vou resgatar, eu vou voltar para resgatar vós. Pode vocês não acreditar no momento, parece que as suas vistas, as minhas vistas, parece que nada vai acontecer, parece que eu não vou ascender com Deus. Mas ele diz assim: olha só, eu vou voltar, eu lhe fiz uma promessa, e aquilo que eu prometi, aquilo que eu cumpri, eu vou cumprir na sua vida e vou resgatar aquilo que eu te prometi e vou te entregar. Porque eu sou Deus, aquilo que eu prometi na tua vida vai ser cumprido, porque eu não sou Deus que volta com a minha palavra atrás. A minha palavra não faz curva, aquilo que eu falo eu cumpro. Se o homem, querido, cumpriu a sua palavra depois de 2 anos, voltou lá, imagina Deus. Imagina aquele que nos fez uma promessa, que entregou a sua vida por mim e por você. O que ele vai fazer por mim e por você? Imagina. E talvez você se pergunte: por que Deus se arriscaria tanto para voltar por mim e por você? Por que Deus se importaria conosco? Que utilidade aí você temos para Ele? Por que Deus voltaria para levarmos com Ele? Você nunca se perguntou isso? Por que Deus viria? Porque nós somos tão importantes para Ele. Que utilidade eu e você temos ao Senhor? Que utilidade você temos para o reino? Essas são as perguntas que Deus vai fazer para mim e para você. Essas perguntas que devem ficar no meu intelecto e no teu. Porque um Deus que morreu há mais de 2.000 anos atrás prometeu que voltaria para me resgatar. Porque eu sou tão importante para Ele? Porque eu tenho de tanto valor para Ele? Porque eu sou tão precioso para Ele? Por quê? Porque nós somos tão preciosos para Deus, irmão. Você nunca parou para pensar? Por que Deus escolheu eu e você? Tão pecador. Queria chamar o grupo de louvor para subir em nome de Jesus. Deus fez uma promessa para mim e para você, que Ele nos resgataria para o seu reino. A parábola daqueles homens que não queria que aquele Senhor fosse rei deles, governasse sobre a sua vida, aquele que ia tomar posse, que deixou as moedas de ouro para ele. A Bíblia diz que o Senhor voltou e pediu conta das moedas de ouro. Aquele que tinha 10 moedas, Deus multiplicou a terra dele 10 vezes mais. Aquele que tinha 5 moedas, Deus multiplicou 5 vezes mais. Aquele que tinha uma, Ele disse assim: eu segurei a tua moeda de ouro. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Eu dei talentos para vós.
Eu dei talento para vocês. E sabe o que Deus está dizendo ainda para mais para mim e para você? Olha só, eu entreguei talentos. Eu disse para vocês que teria um reino. Ainda mais, vou voltar e vou cobrar os talentos que eu deixei. Eu vou voltar e vou cobrar os talentos que eu deixei em vossas mãos. E a Bíblia diz que Ele cobrou. E a Bíblia diz que Ele foi dando cada um conforme aquilo que tinha multiplicado. Eu quero dizer algo para mim e para você essa noite. Deus colocou talento na minha e na tua mão para que nós possamos multiplicar o reino de Deus. Deus colocou talento na minha e na tua mão para que nós possamos multiplicar o reino de Deus. O reino de Deus não vai ser multiplicado, não é abrindo igreja não, irmão. Não é abrindo minha igreja não, é multiplicando através de mim e de você. A diferença do reino de Deus vai ser lá fora, não vai ser aqui dentro. Nós fomos chamados para fora. O reino de Deus ele é fora e não é dentro. Você acha que crescer o reino de Deus é a igreja crescer? Você está enganado. Crescer no reino de Deus é que as pessoas sejam impactadas através da minha, da tua vida lá fora. O reino tem que chegar até eles lá. Oh, aleluia. Apaga a luz, irmão, por favor. Fique de pé em nome de Jesus.